21. Marcos 5, a partir do 21. Diz assim: Jesus voltou para o lado oeste do lago e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo. Venha comigo e ponha as mãos sobre ela, para que ela saia e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado todo o dinheiro que tinha com tratamento com os muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele saía poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou a minha capa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo como esta gente está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se no pé dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou, porque teve fé. Vá em paz, você está livre de todo o sofrimento. Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Jesus deixou que fossem com ele Pedro, os irmãos Tiago e João, e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus entrou ali, e havia uma confusão geral, com todos chorando e gritando muito. Então ele disse: por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Então eles começaram a caçoar dele, mas Jesus mandou que todos saíssem, e junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava, pegou pela mão e disse: Talita cumi. Isso quer dizer: menina, eu te digo a você, levanta-se. No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, se levantou-se e começou a andar, e todos ficaram muito admirados. Então Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhassem a notícia dessa cura, e mandou que dessem comida à menina. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, Pai, e nós te agradecemos por essa oportunidade de estar aqui na Tua casa, Pai. Senhor, o Senhor colocou essa palavra no meu coração, e eu sei que essa palavra ela tem endereço certo nesta noite. Senhor, eu não tenho nada a oferecer de mim, mas tudo que vem, Senhor, provém de Ti, Pai. Fala conosco, Pai, através desta palavra. É o que eu te peço nesta noite, e desde já eu já te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Pode se assentar, irmãos. Amém? Antes de começar, eu quero agradecer primeiro a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui mais um dia com os irmãos. Agradecer a Deus pelo convite, agradecer a Deus pela vida da minha mãe, pelo convite, pela vida do pastor Ailton, pela vida do meu esposo de estar aqui comigo. Também trago a saudação do meu pastor, o pastor Davi, para os irmãos. E essa palavra, irmãos, eu fui ministrar ali na igreja na segunda-feira, e eu já tinha a palavra que eu iria ministrar ali, né?
Só que eu já estava preocupado com aqui, né? Eu falei, Senhor, me dá uma palavra, Senhor. E quando eu cheguei lá na igreja para ministrar, na hora que eu sentei no banco, os irmãos começaram a louvar e o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Eu falei, então, é essa palavra. Eu não vou mudar. O Senhor colocou no meu coração essa palavra que eu vou estar ministrando ali. E nós todos conhecemos, né? Essa palavra é uma palavra muito conhecida. É uma palavra que nos mostra referente à fé. A nós confiarmos que o Senhor, Ele pode fazer todas as coisas, né? E aqui, quando eu estava estudando um pouco sobre essa palavra, o Senhor, Ele colocou algo no meu coração e eu coloquei como tema nessa palavra: Jesus, Ele quebra todos os protocolos. Todos os protocolos, porque Deus, Ele não precisa de protocolo nenhum para Ele agir, porque Ele é Deus e Ele pode fazer da forma e da maneira que Ele quer fazer. Na verdade, aqui nós vemos, aqui nesse capítulo, contando duas histórias de duas pessoas, né? Que Jesus estava ali, andando com aquela multidão, e veio ao encontro dele, esse pai aflito, um pai que precisava de socorro. E essas duas vidas aqui, daqui que foi relatado por Mateus, essas duas vidas, elas enfrentavam problemas naquele instante. Eram duas vidas que se cruzavam, duas histórias que se cruzavam, e tinham muitas coisas a ver uma com a outra. Não tinha diferença, porque todos ali estavam precisando de um milagre. Uma mulher que sofria 12 anos com uma enfermidade, e uma jovem que estava ali com 12 anos de idade, prestes a morrer. Então o pai dela era chefe da sinagoga, um homem muito importante, né? E esse homem, ele ficou sabendo que Jesus estaria passando aqui por aquele lugar. E o que ele fez? Ele falou: eu vou atrás do meu milagre. Eu não posso fazer nada pela minha filha, ela está morrendo. Eu vou atrás daquele que pode resolver o meu problema. E ele foi atrás de Jesus. E ele chegando ali, ele se ajoelhou, ele sendo um homem que tinha status, ele se lançou diante dos pés do Senhor e falou: Senhor, a minha filha está morrendo, vamos comigo para minha casa correndo, ela está prestes a morrer. E Jesus começou a caminhar ali com aquele homem. Só que também tinha uma pessoa que estava ali atrás do milagre dela. Uma mulher que era rejeitada pela sociedade, uma mulher que estava ali sozinha há tanto tempo, procurando uma cura, atrás de uma cura, uma mulher que já estava há 12 anos sofrendo com aquela enfermidade que todos nós sabemos, uma mulher que estava atrás do seu milagre, só que ela ainda não tinha encontrado aquele que podia solucionar o seu problema, e ela estava prestes a alcançar este milagre. E assim ela fez, ela ficou escondidinha, porque nós sabemos que naquela época, a mulher, quando ela estava na mesma situação que aquela mulher estava, ela ficava reclusa de tudo. Ela não podia ficar perto de outras pessoas, porque ela era considerada como uma pessoa que estava impura, imunda naquele momento. Como nós vemos aqui em Levítico 15, no capítulo 15, no versículo 25, 26 e 27, diz assim: se uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora do tempo da sua impureza, ou qualquer tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua impureza, por todos os dias do fluxo da sua imundície será como os dias da sua impureza. Toda cama sobre que ela se deitar durante todos os dias do fluxo ser-lhe-á como uma cama de impureza, e toda coisa sobre que ela se sentar será imunda, conforme a imundície da impureza. E qualquer que tocar nessas coisas será imundo, porque lavará as suas vestes e se banhará em água e será imundo até tarde. Quando ela ficar limpa do seu fluxo, contará para si 7 dias e depois ficará limpa. Aqui era o tempo da lei. E essa pessoa que estava nessa situação não podia chegar perto de ninguém. Imagina a situação que aquela mulher estava enfrentando. Imagina uma pessoa ser rejeitada, uma pessoa se sentir desamparada, uma pessoa que todo mundo olhava para ela com os maus olhos. Era aquela mulher. E ela estava ali, caminhando e falando. Eu imagino ela falando assim: o que eu faço da minha vida? Eu não tenho mais solução.
solução para os meus problemas, eu não tenho mais solução para nada, o que eu vou fazer da minha vida? Só que o dono do milagre estava passando por aí. E ela ouviu, eu creio que ela ouviu o barulho, ouviu a multidão andando ali atrás, ela falou assim: ali está aquele que pode solucionar o meu problema. Eu vou escondida para que ninguém me veja, para que ninguém veja eu ali. E ela foi e foi devagarzinho pela multidão ali e entrou por baixo. E o que ela fez? Ela tocou. E quando ela toca, ela não toca de uma forma que todo mundo estava tocando. Ela toca diferente. Ela toca com fé. Ela toca acreditando que o seu problema iria acabar naquele instante. Assim como nós que estamos aqui nessa noite, que nós confiamos que o Senhor ele está trabalhando a nosso favor. Nós confiamos que o Senhor ele pode solucionar qualquer problema. Nós confiamos. E assim ela fez. E Jesus, ele parou. Ele olhou para um lado, olhou para o outro. Eu imagino o Jairo lá do lado dele falando: Senhor, vamos, minha filha vai morrer, vamos. Só que Jesus ele parou, porque Jesus não importa status para ele. O que importa é uma pessoa que se chega diante dele com fé. Ele para atender o pedido daquela pessoa. Não importa quem seja. Não importa que seja uma pessoa que seja reclusa da sociedade. O que importa é uma pessoa que está tocando nele com fé. Assim como nós podemos tocar nele nessa noite com fé, crendo que ele pode trazer a cura para as nossas vidas nessa noite. E ele parou naquele instante. Ele parou e olhou e falou: quem me tocou? As pessoas em volta muitas das vezes não entendem o trabalhar de Deus na nossa vida. E falou: Senhor, como assim? Quem te tocou? Olha o tanto de gente que está aqui tocando no Senhor, e o Senhor ainda me fala: quem te tocou? Ele falou: sim, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Me tocou diferente. E aquela mulher, com medo, porque ela poderia ser apedrejada ali naquele instante, poderia morrer ali na mão das pessoas por causa da situação que ela se encontrava. Só que Jesus não se importou com isso. Não se importou com o que a sociedade iria falar. Mas ele estava ali para atender o pedido de socorro daquela mulher. E na mesma instante ela foi curada. E ele falou assim: filha, a tua fé te salvou. A tua fé te curou nesta noite. E assim como o Senhor ele fala para nós: se você ter fé nessa noite, você pode ser curado. Se você ter fé, o Senhor ele pode solucionar qualquer problema que você esteja enfrentando aqui nesta noite. Ele pode, porque ele é o grande eu sou. E quando ele age, não tem ninguém que possa impedir o agir do Senhor e o trabalhar dele nas nossas vidas. E ali aquela mulher foi curada. Ela foi curada, Jesus não se importou. Assim como ele também não se importa muitas das vezes como nós estamos. Porque muitas das vezes nós chegamos aqui de maneira que nós olhamos para nós mesmos e falamos: Senhor, eu não mereço. Só que o Senhor, ele é poderoso. E ele pode nos limpar por completo de uma maneira que nós muitas das vezes não imaginamos. O Senhor, ele pode transformar o nosso ser por completo. Ele pode. E ele fala para nós nessa noite: não importa da forma que você entrou aqui, não importa muitas das vezes o que aconteceu lá fora, o que importa é que ele está aqui nesta noite e ele está pronto a te atender nesta noite. Ele é o Senhor que pode, ele é. E daqui a pouco chegaram os empregados de Jairo. Eles falaram: não precisa mais oportunar o Senhor, o mestre, porque a sua filha já morreu. Quantas das vezes nós temos situações na nossa vida que as pessoas falam: já é o fim, já acabou. Só que o Senhor ele fala assim: quando eu falo que não é o fim, não é o fim. Se o homem fala que é o fim, eu falo que não é, que é o começo. Porque eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Não importa que as pessoas muitas das vezes falam: não adianta mais, não precisa mais buscar o Senhor, porque não vai mais acontecer. Mas o Senhor fala que aonde tem um ponto final do homem, ele coloca uma vírgula e continua escrevendo a nossa história.
vida. Ele é o Senhor, dono de todas as coisas, e Ele pode fazer. Então eles foram, e chegando ali, estava uma grande confusão, porque naquele tempo, irmãos, era contratado, mulheres que se davam o nome de carpideiras, que eram profissionais femininas cuja função era chorar diante de um defunto alheio. Eram mulheres contratadas para aquilo. E as pessoas já estavam ali, naquela choradeira, chorando porque a menina já tinha morrido. E Jesus falou: por que tanto choro? Por que tudo isso? Ela não está morta, ela apenas dorme. E quantas pessoas, para nos ajudar, não aparece ninguém. Só que quando pensam que nós estamos sendo derrotados, chegam e falam: oh, coitado, oh, coitada. Mas para ajudar, não aparece ninguém. Só que o Senhor, Ele nos fala nesta noite que ninguém vai chegar para chorar com você não, mas vai chegar para se alegrar com a sua vitória. Ninguém vai ficar chorando diante de defunto nenhum, porque não há morte, há vida. Aleluia, Deus. Há vida. Quantas situações nós passamos, muitas das vezes nós olhamos para o lado, olhamos para o outro, falamos: cadê alguém para nos ajudar? Não tem ninguém para nos ajudar. Mas o Senhor, Ele fala que está nos ajudando a todo momento. Ele nunca nos desampara. Ele nunca desampara o servo seu em momento algum. Tem pessoas que muitas das vezes falam assim: olá, Juliana, coitada, não vai conseguir passar por essa tempestade, por essa situação. Só que não, o Senhor, Ele está cuidando de todas as coisas. Assim como Ele cuida da minha vida, Ele tem cuidado de cada um de nós e zelado por cada um de nós que estamos aqui nesta noite. O que nos basta é termos fé e confiar que Ele pode fazer todas as coisas. Ele pode. Só o Senhor pode fazer todas as coisas. Então o Senhor Jesus, Ele quebrou aqui com aquela mulher um protocolo. Aquela mulher tocou nele, ele não se importou com o que a sociedade iria falar, com o que as pessoas iriam falar. E mais uma vez ele quebra outro protocolo aqui, como eu vejo aqui em Números. Números 19, do 11 ao 13. Aquele que tocar o cadáver de um homem será imundo 7 dias. Ao terceiro dia, o mesmo se purificará com aquela água, e o 7º dia se tornará limpo. Mas se ao terceiro dia não se purificar, não se tornará limpo do 7º. Todo aquele que tocar o cadáver de qualquer homem que tenha morrido e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor, e essa alma será extirpada de Israel, porque a água da purificação não foi espargida sobre ele, e continua imundo. A sua imundície será ainda sobre ele. Para aquelas pessoas ali, seria terrível aquilo, porque era a tradição ali deles, não poderia tocar o cadáver. Só que o dono da vida, o Senhor, Ele quebra todos os protocolos, porque Ele não precisa de protocolo para trabalhar, porque Ele é Deus. Ele é Deus. E Ele chegou ali e falou para aquelas pessoas: podem sair, não precisa dessa choradeira, não precisa. E só ficou ele, os pais daquela menina e aqueles 3 discípulos ali dentro. E ele entrou ali naquele quarto e disse para aquela menina: Talita, cumi, levanta-te. E no mesmo instante aquela menina se levantou. No mesmo instante aquela menina se levantou. E o Senhor quebrou mais um protocolo, porque Ele é Deus. E Ele pode fazer todas as coisas e realizar qualquer coisa na nossa vida. E aquela menina se levantou dali. Se levantou
acabou e o choro acabou. O velório acabou porque a vida chegou. E assim como eu falo para vocês nessa noite, a vida está aqui neste lugar. Porque eu creio que o Senhor Ele está trabalhando aqui nessa noite. Como a Eliette falou que ela passou por dor nessa madrugada, ela ainda chegou a vir com dor. Eu creio que ela vai sair daqui sem dor nenhuma, porque o dono do milagre está neste lugar. E não importa a situação que nós estamos passando, Ele está passando ao nosso favor aqui neste lugar. E Ele fala: se você tem fé, toca, que você vai ser curado aqui nesta noite. Não importa se faz um ano, não importa se faz 2 anos, não importa se faz 10 anos, não importa, mas Ele está aqui neste lugar para operar. Aleluia! Porque Ele é o mesmo Deus. Glória a Deus. Hoje Ele é o mesmo Deus eternamente. Não importa a situação, não importa. Eu creio que naquele momento as pessoas ficaram: oxe, o que aconteceu? A menina não estava ali morta? Como assim? Só que o Senhor, o Jairo, naquele momento que o Senhor parou ali para atender aquela mulher, pode ter falado assim: meu Deus, se ele tivesse ido rápido comigo, ele tinha chegado a tempo lá. Por que ele foi parar? Só que o Senhor, Ele tem a forma dele de trabalhar. Não importa a gente questionar, nós só temos que confiar o que Ele está trabalhando. Nós não temos que falar por quê, porque de tantas coisas. Nós temos que confiar que Ele está trabalhando. Não importa o tempo, importa que Ele vai fazer todas as coisas. Não importa, como eu estava ministrando ali na segunda-feira sobre Ana. Ana esperou no Senhor. Ela não reclamou, ela não murmurou, não, mas ela se lançou aos pés daquele que podia solucionar qualquer problema. Assim como essa mulher se lançou aos pés do Senhor, assim como Jairo foi aos pés do Senhor, se lançou aos pés do Senhor. O Senhor, Ele fala para nós nessa noite: se lance aos meus pés, porque eu posso fazer todas as coisas. Se lança. Não importa se tem status ou se não tem, o Senhor, Ele olha para nós igualmente. Ele não olha para um que tem status de uma forma, para outro que não tem status de outra forma, não. Ele olha para todos iguais, porque todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Ele não olha para ninguém de maneira diferente, não. Ele olha para nós com amor, com zelo, com cuidado, porque Ele é o nosso Pai. E Ele nos chama de filhos. Em todos os momentos, nós podemos errar sim, nós podemos falhar sim, mas quando nós nos lançamos diante dos pés do Senhor e falamos: Senhor, me perdoa, Senhor, restaura o meu ser, Senhor, transforma o meu ser, Ele transforma. E Ele nunca vai estar de costas viradas para nós, mas Ele sempre vai estar com os braços estendidos ao nosso favor, em todos os momentos. Em Mateus 19, 26 diz assim: Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis. Aos seus olhos pode ser muito grande, muito difícil, mas todas as coisas são possíveis àquele que crê. Todas as coisas são possíveis àquele que crê e confia que o Senhor pode fazer. Em Jeremias 10:6 diz assim: não há absolutamente nada comparado a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o seu poder em toda a terra. Em Salmo 136:4 diz assim: ao único que faz grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre. Em Salmo 147:5 diz assim: grande é o Senhor, soberano, e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Grande é o Senhor, Aleluia, Deus. soberano, e tremendo é o seu poder. O nosso Deus é tão grande. Esses dias eu estava falando lá na igreja sobre a grandeza de Deus. Um Deus tão grande, tão soberano, e escolheu chamar eu e você de filhos. Um Deus que pode medir todas as águas do universo, tudo na palma das suas mãos.
É um Deus que escolheu a mim, escolheu a você para chamar de seu filho. Então nós vamos se importar com algumas situações da nossa vida? Nós vamos nos importar com levantes, com pessoas que falam assim, não, já acabou? Não. Nós vamos nos importar com aquele que nos chamou de filhos, com aquele que nos chama, nos levanta todos os dias de manhã e fala assim, vai filho, se levanta porque eu estou contigo. Vem as lutas, vem, mas Ele está na nossa frente, tirando todas as dificuldades, tirando todos os obstáculos e falando, pode vir, porque eu estou contigo. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós buscamos, esse é o Deus poderoso, soberano sobre todas as coisas. Ele criou os céus, Ele criou a terra, Ele nos criou, Ele nos formou, Ele soprou sobre nós um fôlego de vida. E se nós estamos aqui hoje é pela sua grandeza, é pelo seu poder, é pela sua misericórdia. Porque se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui hoje. Mas pela infinita graça do Senhor, pela infinita misericórdia, nós estamos aqui com vida para adorar e glorificar o nome dEle. Porque quantas pessoas neste momento estão ali naquele hospital, quantas pessoas neste momento estão no leito em casa e não tem essa oportunidade que nós estamos tendo. Então, se nós temos essa oportunidade hoje, nós temos que nos lançar diante dos pés daquele que nos chamou de filhos e crer que Ele está cuidando de cada um de nós. Porque como foi cantado, o nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus de promessa, e Ele abre caminho no deserto para que nós podemos passar. Ele abre caminho, Ele nos sustenta, Ele nos dá força a todos os instantes da nossa vida para que nós possamos caminhar. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós servimos. Não importa, irmãos, a situação, porque eu não sou melhor do que ninguém. Eu também tenho as minhas lutas, eu também tenho as minhas dificuldades. Muitas das vezes é difícil, sim, porque eu sei que todos nós passamos por momentos difíceis. Mas o Senhor, Ele tem nos sustentado, Ele tem nos dado força para que nós possamos enfrentar qualquer situação difícil da nossa vida. Esse é o nosso Deus. Aleluia, Deus. Esse é o nosso Deus que nós servimos. Se você crê nesta noite, o que você veio buscar aqui, você está levando para sua casa. Não sei o que foi que você veio buscar aqui nesta noite. Qual é o propósito que você entrou aqui nesta noite? Mas creia, tenha fé, como nós vimos aqui nesta passagem. Essas duas pessoas tiveram fé e elas alcançaram o seu milagre. Então, se você tiver fé nesta noite, você também já alcançou o seu milagre. E eu creio que no próximo culto você vai estar aqui falando, Senhor, Ele fez na minha vida algo que eu nem esperava mais. Pode fazer 12 anos, pode ter passado o tempo que for, mas eu creio que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Se coloque de pé neste momento, amém? Glória a Jesus. Por toda a minha vida
pastor, eu quero convidar aqui na frente quem está com alguma enfermidade aqui nesta noite, para a gente estar orando por vocês. Tem alguém? A Eliette foi embora? Foi? Tem alguém aqui nesta noite que está enfermo? Que tem algum familiar que está enfermo? Nós vamos estar orando por vocês. Abençoa, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Senhor Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor, eu apresento os meus filhos nas tuas mãos, Pai. Senhor, neste momento, Senhor, eu apresento, Senhor, estas vidas diante de Ti, Pai. Porque eu sei que o Senhor está trabalhando, Senhor, em favor destas vidas, Pai. Seja qual for a enfermidade, Pai. Seja qual for o problema, Pai, que essas vidas têm enfrentado. O Senhor é o Deus que nesta noite, Pai, está operando, Senhor, a favor das nossas vidas e dos nossos filhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, entra com a potência, Pai. Em nome de Jesus, Pai, vai tocando, Senhor, sobre a vida da tua filha, Pai. Do alto da cabeça, planta dos pés. Eu não sei o que a tua filha tem passado, mas o Senhor sabe. Senhor, traz cura, Senhor, sobre a vida da tua serva nesta noite. É o que eu te peço, Senhor, visita, Senhor, a tua filha nesta noite. Trabalha, Senhor, em vida, meu Pai. Do alto da cabeça, planta dos pés. Visita o lar da tua filha, visita a família dela nesta noite, Pai. Senhor, traz cura, Senhor, traz salvação, Senhor, meu Deus, meu Pai, no meio da vida da tua filha, Pai. É o que eu te peço, Senhor, visita a necessidade no coração da tua filha nesta noite. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Apresenta a tua serva diante do teu altar. Apresenta o lar, a família, a saúde da tua filha, Senhor. Trabalha a favor da tua serva nesta noite. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Visita, Senhor, meu Deus, meu Pai, a saúde da tua filha neste momento. Senhor, trabalha, Senhor, a favor da tua serva. É o que eu te peço, Senhor. Eu já creio na tua glória. Em nome de Jesus, Pai, toma o dia que tua serva for as mãos. Visita, Senhor, a vida da tua filha. Toma a saúde do teu